Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Propulsor Empresarial Podcast, um projeto que visa contribuir com quem quer crescer. E hoje, um dia muito especial, tem alguém conosco que tem muito carinho, que eu tenho muito apreço, que me ajudou muito na jornada. Eu sou Evandro Pérsico, palestrante, mentor de vendas, mentor de líderes e treinador comportamental. E eu fiz questão de falar antes de mim da minha convidada. Alguém que tem uma generosidade, uma competência em que todos que têm a oportunidade de estar junto a ela só sabem falar bem. E, além do mais, uma capacidade técnica de contribuir com todos que estão ao redor dela, e ela vai dedicar os próximos 60 minutos em dar muitas dicas, contar alguns segredos, que vai ajudar todo mundo que quer crescer. Mas antes de apresentar a nossa convidada, permitam-me falar um pouco e agradecer os nossos apoiadores. Furlaneto Tintas, tintas prediais, industriais e automotivas, presente em várias cidades da região. Gasperim Pilate Construções, construindo empreendimentos de bem morar, presente em 6 cidades: Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Garibaldi e Torres. Langon Imóveis, imóveis residenciais e áreas industriais na Serra, no Litoral Gaúcho, Balneário Camboriú e Itapema. Loja Ponto Moderno, especializada em móveis para sala de estar, salas de jantar, cozinhas, dormitórios e ambientes comerciais. Real Assessoria Empresarial, serviços de contabilidade e soluções estratégicas para negócios, com visão de futuro para muito além do agora. Estúdio Visual, Comunicação e Design, sua agência de publicidade e marketing, serviços de assessoria, audiovisual, fotografia, branding, gestão de redes sociais e muito mais. Vision Comunicação Visual, especialista em comunicação visual com mais de 10 anos de mercado, comunicando a força de cada negócio. Quem sabe no futuro teremos a organizativa nesse quadro de apoiadores, a quais somos muito gratos pelo apoio. Mas enfim, semana passada tivemos aqui um spoiler de quem seria a nossa convidada dessa semana. Falamos muito bem e falamos a verdade. Pois a nossa convidada é ninguém mais, ninguém menos que Aline Agatti, CEO da Organizativa Consultoria Empresarial e gestora da PMColab, possuindo formação em administração de empresas, com habilitação em comércio exterior e tecnologia em logística, MBA em administração e marketing e também MBA em gestão de negócios inovadores. Aline, para que eu te passe a palavra, também uma provocação. Sem estratégia, até o acerto vira sorte. Aline, seja bem-vinda ao Propulsor Empresarial Podcast. Obrigada, Evandro. Obrigada pela oportunidade. Acho que é sempre bacana participar, né? Tudo bem, pelo convite também. E que esse momento possa ser interessante para que a gente estimule, incentive as pessoas também, né? A terem novas ideias, novos projetos e possa melhorar também as suas vidas e os seus negócios, por que não, né? Com relação à provocação, né, a questão da sorte, né, contar com a sorte, eu digo que é sempre perigoso a gente contar só com a sorte, né? E principalmente relacionado a negócios. Então, considerando quando a gente trabalha, né, já trazendo para o contexto do planejamento empresarial, quando a gente trabalha o planejamento, a gente sempre tem a intenção, né? A gente pensa no que vai desenvolver e faz desenvolve um projeto pensando e buscando um resultado a ser alcançado. Então, não é sorte, é muito trabalho, muita dedicação para que a gente alcance um resultado. E se a gente contar só com a sorte, a gente até pode ter bons resultados. A gente sabe, às vezes acontece, né, de ter bons resultados. Porém, é um resultado que eu vou depender muito do acaso. Para que eu consiga, de novo, alcançar esse resultado, eu não tenho informações importantes, eu não sei que caminho eu percorri.
E justamente por isso, ele faz com que esse resultado ele não tenha continuidade. Então, pensando num contexto de negócios, eu não posso estar atrelada à sorte. Eu preciso estar atrelada a trabalho, a planejamento. Então, acho que não sei se responde essa tua provocação inicial, mas a questão toda é essa, né? Eu não posso contar só com a sorte. Eu preciso ter um caminho, eu preciso ter um direcionamento para que eu consiga alcançar os objetivos que eu quero. E vale para a vida pessoal e para a vida profissional também. Pois é, era isso que eu ia comentar, até porque, querendo ou não querendo, a gente fala planejamento, a gente, num primeiro olhar, a gente atrela muito a questão profissional, mas na vida pessoal não é diferente. Também. Se a gente não planeja, nós não conquistamos nada. Exato. Você falava e na hora me veio uma sacada que eu quero compartilhar. Eu tive em 2 oportunidades clientes que começaram muito bem e depois tiveram uma queda mirabolante. E através da venda a gente precisou erguer, mas estabeleceu-se ali uma espécie de planejamento comercial. E uma das orientações dadas é: tchê, olha teu planejamento, isso aqui tá meio esquisito. E foi exatamente o que essa provocação traz. Eles começaram bem, né, Aline? Começaram de maneira muito pujante até, com muito dinheiro, pouco dinheiro investido e muito dinheiro vindo, e acharam, descobriu uma mina de ouro, agora estamos grandão. E foi justamente o que aconteceu. Por ausência de planejamento, a sorte acabou. Os problemas continuaram, né? Isso, e às vezes não é nem a questão da falta do planejamento. Talvez, no contexto, né, do momento deles, eles até tinham algum tipo de planejamento. Mas o que atrapalha, o que pode ter prejudicado, é a questão de não ter acompanhado. E não tendo acompanhado, eles não conseguem identificar, talvez, né, provavelmente teve algum problema com relação à matéria-prima, né, a questão de dar continuidade, enfim. Um até sim, o outro não. O outro foi, vamos vender e vamos ser felizes. Pois é. E não é um problema, mas... Exato, e é aquilo que eu comentei, é algo que sim dá resultado em determinado momento, mas ele não permite a continuidade, e por não permitir essa continuidade, o negócio ele não se sustenta, né? Certo. Sim, eu não tenho o que fazer. E, Aline, já aproveitando para a próxima questão aqui. São quantos anos como consultora? Você começou com quantos anos? Eu comecei a consultoria em 2017, então são 8 anos já. 8 anos já. 8 anos. Poxa vida. E alguns aprendizados. Muitos, nossa, o tempo todo. Tchê, e qual foi a tua maior sacada? Em 8 anos. É incrível e às vezes ela acontece com frequência e eu ainda custo acreditar às vezes, né? Mas é de fato. O quanto as empresas sabem quais são os seus problemas e o quanto essa solução está já na empresa, ou pelo menos as empresas sabem o que elas precisam fazer, mas elas não conseguem executar. Por diferentes motivos, enfim, né? Mas a empresa tem um problema, ela conhece a solução, mas ela não consegue fazer essa conexão entre o planejamento e a execução. Elas né? não sabem fazer o caminho. Não conseguem construir o caminho. Então, assim, posso dizer que 99% dos casos a situação acontece, né? Isso se repete. A empresa tem o problema, identifica o problema, que às vezes não é tão simples, né? Às vezes a gente vai mais direcionado para a causa do que... para a consequência do que para a causa, né? Então, às vezes, a empresa ela consegue identificar a causa do problema. Até sabe alguns caminhos, mas não consegue percorrer esse caminho, né? Não consegue executar essa solução. E aí, pelo que eu pude entender das tuas falas, as grandes sacadas foi essa capacidade de fazer a leitura das causas e não da consequência. Isso, porque isso vale para a vida também, né? Sim. Se a gente seguir tratando consequência, a gente até resolve o problema momentâneo, mas ele vai voltar a acontecer, né? Sim. Então, quando a gente consegue trabalhar na causa, as chances de que essa situação aconteça, elas diminuem bastante, né? E às vezes elas não voltam a acontecer. Perfeito. Então, mas é bem interessante nesse sentido, de como... isso vale, né, olha, né, você sabe, tem muito dessa vivência também com relação ao comportamento humano, né? São pessoas. Eu gosto de dizer que a empresa ela é um organismo vivo, né? Formado por pessoas. Perfeito. Então, a gente, às vezes, repete os mesmos erros, né? E acaba não se dando conta, e às vezes não por falta de vontade, porque realmente, né, precisa, às vezes, de uma orientação externa para conseguir alcançar o objetivo, né? Sim, porque não se trata do que fazer, se trata de entender o que está impedindo as pessoas de realizar aquela atividade que elas sabem que tem que fazer. Isso.
A famosa procrastinação sempre entra na jogada, mas quando eventualmente são algumas questões de ordem técnica, às vezes alguma ordem de apoio. E Aline, até eu queria escutar, não está aqui na programação, mas vamos lá, uma casca de banana, eu sei que tu dá conta, porque eu acabo percebendo muito, e eu quero ver a tua opinião nesse sentido, que muitos negócios as pessoas não sabem ou acabam não recebendo a comunicação de que é responsabilidade delas executar determinada demanda. Então fica aquela coisa, uma pessoa entende, o Evandro entende que é responsabilidade da Aline, mas ele não fala nada. E a Aline acha que não é. E aí a atividade está lá por fazer e cria-se uma bola de neve, a atividade não é feita e gera problemas para todos na organização. Como é que é isso? Você vê muito disso? Me conta um pouco. É bem comum. É aquela máxima, né? Que o óbvio tem que ser dito. Então, com alguma frequência. Com alguma frequência, exato. É toda a questão, desde as situações mais simples até as mais complexas, né? Trabalhando processos, orientação, a questão das responsabilidades. Quando a gente vai desenvolver o plano de ação, a gente já tem, né, uma metodologia que orienta para definir quem são os responsáveis, o que tem que ser feito, né? Então, quando falta essa comunicação, as chances de ter problemas são grandes, né? Então, e geralmente, Normalmente, quando a gente desenvolve o planejamento, a gente trabalha com os gestores, ou às vezes com o diretor da empresa, né? Diretor, diretora. E sempre que eles trazem um problema nesse sentido, de falha de comunicação, mas como que ele não sabe que tem que fazer isso? De uma maneira, né, educada, mas eu sempre faço a provocação. Na prática, no dia a dia empresarial, talvez o que vem a resposta não é tão educada assim, né, Aline? Não, mas eu digo, quando eu converso com eles sobre isso, okay. Eu tento... O que vem de volta, não é tanto, eu né? tento mostrar para eles da responsabilidade, que se o colaborador não executou a atividade da maneira que ele deveria executar, provavelmente faltou uma orientação do gestor dele com relação a isso. Então, não faz sentido eu acusar, né, ou chamar a atenção do colaborador dizendo que ele não fez o que deveria ter feito se ele não recebeu orientação com relação a isso. E até mesmo a questão de como essa orientação foi dada, né? Às vezes eu só falar não é suficiente. Eu preciso que ele consiga visualizar, eu preciso que ele ouça também, né? Então é um conjunto de ações que vai facilitar que essa atividade realmente seja executada, né? Então são situações que a gente precisa acompanhar para que a equipe esteja em sintonia, entenda as responsabilidades, as atribuições, o que se espera dela, para que elas possam, né, entregar o que se espera também, né, que foi solicitado. Perfeito. E a grande sacada para os empresários que nos acompanham, que nos acompanharão, é o seguinte: não adianta querer procurar culpado. Precisa encontrar a solução. Exato. Procurar a solução. Se você não consegue encontrar a solução sozinho, chama a Aline que ela te ajuda a encontrar. É ou não é verdade, Aline? Não é bem assim. Não, assim, Aline, vamos vender, Aline. Vamos vender. Não, a gente sempre procura ajudar, orientar, né? Certo, com certeza. Mas... A gente brinca, por causa dessa veia comercial, essa brincadeira que a gente faz, né, Aline? Isso é quase uma piada interna, porque, querendo ou não querendo, uma das maiores demandas que a gente percebe hoje, tanto como liderança, como venda, como comunicação, é essa: deu alguma coisa errada, é a famosa caça às bruxas, né? Meu Deus, quem que errou, quem não errou? E, na verdade, não, a gente tem que consertar o erro e encontrar um ajuste no processo para que ele não volte a acontecer, né? E nisso, estou falando para ti, mas nisso eu sei que você é craque, isso, né? E também, assim, a gente sabe, né? Às vezes, também, alguns clientes que te procuram, geralmente, já tem um problema e buscam essa solução, essa ajuda, essa orientação, por já ter um problema. Mas o ideal seria que essa ajuda fosse solicitada, essa orientação, sem a existência de um problema, claro, né? Sim. Por exemplo, para a gente desenvolver o planejamento estratégico, para a gente desenvolver as atividades, planejamento comercial, enfim. Perfeito. Né? Porque daí tu tem um contexto mais saudável para trabalhar, para investir, para desenvolver. As pessoas, às vezes, estão mais dispostas até a desenvolver. É o famoso preparo para crescer certo. Exato. Então, a gente sempre... se eu disser que eu não gosto, eu vou estar mentindo. Eu gosto do desafio, eu gosto quando a situação, né, ela nos faz pensar além daquilo que a gente já conhece, já está habituado, porque isso também gera um desconforto, mas gera um crescimento, né? Então,
é importante e necessário. Mas, se fosse possível, por exemplo, que nem às vezes a gente vai trabalhar um plano de negócios, né? Uma empresa que está, uma ideia que está nascendo, que vai se transformar em negócio. É muito mais fácil a gente trabalhar uma previsão, uma organização de um negócio que ainda não existe ou que ainda não se fez um investimento e para prever, para evitar investimentos também não necessários, né? É muito mais fácil trabalhar nessa questão de previsão antes que o negócio de fato seja criado, do que depois do negócio criado, talvez ele está num local que não é tão adequado. Enfim, né, já foram feitos investimentos, tem muita expectativa em cima dele também. Verdade. Então, acaba atrapalhando também a questão do resultado, né? Então, às vezes, até numa conversa, a gente eu faço alguns questionamentos que, às vezes, as pessoas ficam um pouco desconfortáveis, mas a proposta é essa, realmente, né? Para pensar sobre o negócio. Vai ser feito um investimento, tem um comprometimento de todos também com relação ao resultado que pode ser alcançado. Sim. Então, faz bastante sentido que se pense, que se planeje antes, né? Mas, claro, esse é o cenário ideal. E a gente não trabalha com cenários ideais, a gente né? brinca que no mundo ideal a gente organiza e cresce, organiza e cresce, organiza e cresce. Mas no mundo real a gente cresce e organiza, cresce e organiza, cresce e organiza. Isso aí. Sabe que eu quero fazer aqui um depoimento, Line? Você obviamente não sabe, não teria como, mas há uns 2 anos atrás, eu peguei na mão aquele planejamento que fizemos lá atrás, em que eu abandonei naquele momento, digo, não, aqui não é o meu momento ainda, e eu peguei e olhei, caramba, olha isso aqui, se eu tivesse seguido o que a Aline preparou para mim, a minha vida teria sido bem mais fácil. Mas na época, então, inexperiente, dizem que é um pouco teimoso, né? Mas só se é teimoso se não tem resultado, se não se é persistente. Sim. E então, assim, é importante esse acompanhar, esse seguir, senão o papel aceita tudo, né? E depois... É que nem você falou, né? É uma questão de movimento. Talvez naquele momento você não estivesse tão né, disposto a desenvolver aquelas atividades, o cenário talvez não era tão favorável ou tão necessário. Às vezes sim. É justamente a situação desconfortável que faz com que a ação aconteça, né? Verdade. Mas o interessante é que sempre que a gente trabalha no planejamento, e que as empresas se comprometem a executar esse planejamento, ele gera resultados. Certo. Então, se tem, né, eu não gosto de prometer nada, eu sempre digo, né, quando a gente vai conversar, vai desenvolver, olha, eu não consigo te prometer, eu adoraria te prometer um resultado, mas não consigo prometer um resultado, porque depende de mim, mas depende também, né, do mercado, das pessoas se comprometerem e executarem. Mas uma coisa que é importante, e observando já, né, as empresas que eu acompanhei, que todas as empresas que se dedicaram e executaram o planejamento tiveram resultado. Sim. Então, algumas um resultado muito bom, algumas um resultado mediano, mas que, a partir da execução, conseguiram perceber pontos de melhoria, e esses pontos de melhoria trouxeram resultados, então, esperados, né? O que fez com que, realmente, o esforço do planejamento valesse a pena. Não, e é isso aí. Porque até quando eu estava olhando aquele planejamento que você esboçou, tinha tanta sacada legal. E isso vem ao encontro até da nossa próxima questionamento aqui. Porque vamos lá. Eu até citei num podcast com a Morgana que eu tenho um grande amigo chamado Marco Fracalossi, que eu quero trazer ele para cá. Eu quero trazer o Marco. Eu vi. Ah, você viu? Então tá bom. E ele disse, ele tem que participar também. Ele tem que participar, porque eu quero apertar ele também. Eu quero apertar. É que ele percebe que só trago gente boa. Sim. Então ele tem que vir também, porque ele também é muito bom. Um baita no empresário, teremos ele no momento oportuno, com certeza. E ele diz, aperta essa gente, aperta que eles têm conteúdo. E nessa questão, me responde, quando se fala em planejamento, quais elementos, quais sacadas que não podem faltar para que a gente possa ser assertivo no nosso movimento de planejar. Porque assim, Aline, eu já vi planejamentos, obviamente não feitos por ti, que são incríveis e maravilhosos, mas não conversam com a realidade. Então me fala um pouquinho do que você percebe no mercado, não precisa falar nome de colega de profissão, obviamente, nem de cliente, né? Porque, que nem eu falei com a Morgana semana passada, isso dá processo, a gente não quer isso para ninguém. Né? Mas, por favor, discorra para nós sobre esses elementos. Eu acho que
principalmente essa questão que você colocou com relação ao planejamento super, né, completo, com inúmeras informações, mas se ele não conversar com a empresa não vai, se a empresa não conseguir entender o que está apresentado no planejamento estratégico, ela não vai conseguir executar. Então, um primeiro ponto seria, mas é mais voltado para o consultor, né? No sentido de que seja algo que realmente a empresa consiga entender para que depois ela possa aplicar, né? Mas pensando em planejamento, a primeira coisa, né, para a empresa é entender ou saber que objetivo ela quer alcançar, né? Ter clareza com relação aonde ela quer chegar, qual que é o objetivo que ela pretende buscar, né, com o planejamento. E aí, a partir disso, tem todo um trabalho de olhar para o cenário, então, em que momento a empresa está, o que ela precisa desenvolver, né? E aqui tem algumas metodologias que a gente pode trabalhar e a melhor metodologia ela vai de acordo com o perfil da empresa também, né? Certo. Mas de uma maneira simplificada, a gente faz a análise de cenários trabalhando metodologia SWOT, que é uma metodologia bem conhecida, Perfeito. né? Fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Isso, vai analisar os cenários, identificando os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e oportunidades. É incrível os anos que essa ferramenta ela existe, eu uso no desenvolvimento humano, você usa no planejamento e ela ainda é altamente assertiva. E ela pode ser utilizada, exato, em várias áreas, né? Ela se aplica a várias áreas. Tem um movimento, já li sobre isso, com relação a não utilizar mais a ferramenta. Mas aí depende muito do nível de maturidade da empresa para conseguir compreender. É uma outra forma de fazer o diagnóstico. Certo. Mas ela também vai levantar pontos de melhoria e oportunidades. Então, né, ela está também relacionada. Por favor, prossiga. Isso, continuando, não tem problema. Continuando, então, né? A gente faz esse diagnóstico, identifica, então, os pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. A partir disso, definindo os objetivos, vai trabalhar o plano de ação. Então, o que é o plano de ação? Também é uma metodologia onde eu digo que, além da definição do objetivo principal, essa etapa do plano de ação ela é uma das mais importantes, porque eu vou definir o que vai ser feito, quais as atividades que vão ser feitas, quais são os prazos para que essas atividades sejam feitas, dentro de cada objetivo definido, e também os responsáveis. E aqui é muito importante porque se eu não tiver responsáveis pelas atividades, o que acontece, né? É muito mais fácil que elas não sejam executadas. As pessoas esquecem, surgem outras demandas, a gente sabe que a rotina no dia a dia da empresa ela é cheia de atividades, né? Então, e sempre que a gente implementa um planejamento, ele precisa entrar na rotina que já existe da empresa e que já tem inúmeras demandas. Então, como que eu faço para que as pessoas entendam que esse planejamento é importante e que ele precisa ser implementado, né, no dia a dia, dentro das tarefas que já são realizadas. Então, por isso que é importante a questão da definição das pessoas responsáveis também pela execução. Perfeito. E depois disso, também resumindo, né, para não me estender tanto, mas depois disso, a questão do acompanhamento. Então, nós definimos um plano de ação com base nos objetivos que foram definidos inicialmente e agora precisamos acompanhar, precisamos entender se as ações que vão ser executadas vão trazer os resultados que nós imaginamos. Porque nem sempre o planejamento, por mais que a gente observe, né, utilize várias formas de acompanhar, ele nem sempre nos traz o resultado esperado, o resultado que nós imaginamos. Mas a gente precisa avaliar esse resultado, então precisa ter alguns indicadores que nos ajudam a medir esse resultado, para entender se realmente estamos alcançando o objetivo que queremos ou se precisamos melhorar. E aí que geralmente mora, né, o problema, né, a situação que não tem continuidade. Tá. Se faz o planejamento, se entende o planejamento como algo importante e necessário, se faz algumas reuniões de acompanhamento, né, no início da implementação, mas depois, em função da rotina, das outras atividades, esse planejamento se perde, não tem mais um acompanhamento. Então, às vezes, passam meses, e às vezes acontece da gente desenvolver um planejamento e depois volta a conversar com o cliente e depois de um tempo, a gente acabou não desenvolvendo, preciso que a gente retome, enfim, né? Sim. Por situações que, justamente pela falha na execução. Então, se a gente tivesse que definir quais são as etapas mais importantes, saber aonde a gente quer ir, né, o principal objetivo, e depois a questão do acompanhamento, né, do monitoramento do que está sendo feito para a gente entender se realmente a gente está alcançando o objetivo que a gente gostaria. Perfeito. Aline, eu gostaria de pegar uma fala sua, se tu me permite, porque eu acho que é um ponto que a gente pode ajudar o empresário que está nos acompanhando
com uma sacada importante. Porque eu estava casualmente, hoje de manhã, conversando com um empresário. Está em negociação. E dentro daquilo que ele me trouxe, foi mais ou menos assim: Evandro, eu quero dar um treinamento para minha equipe vender mais. E eu, ok, não tem problema nenhum. A gente começa por você. E pelo seu sócio. Ele, mas por que? É eles que tem que vender. Eu digo, não é. É você que tem que engajar com essa nova cultura de trabalho que você quer implementar. Senão, a equipe ela chega até com um gás, mas se o empresário, se o topo da pirâmide não pegar junto, né, Aline, as coisas não vão prosperar. Porque parte dele o foco, e colocar foco naquilo. E a partir disso entra aquilo que a gente vem falando e que você também abordou agora, que é conseguir implementar uma gestão de responsabilidades com muita clareza. E aí serve para tudo, para tarefas do cotidiano, para tarefas do planejamento. E vamos combinar que no mundo real que a gente vê, as empresas estão cada vez mais enxutas em termos de quantidade de colaboradores. E às vezes nem por escolha do empresário, muito pela dificuldade que existe hoje em conseguirmos a mão de obra qualificada. Então, temos mais atividades, menos pessoas, uma gestão de responsabilidades importante a ser feita e a mentalidade do empresário que precisa engajar nesse processo, precisa engajar. Gente, eu achei engraçado, porque eu vou dedurar a Aline que tocou o alarme, acho que era para lembrar dela que ela tinha que estar aqui, não? Uma chamada. Uma chamada, muito bem. E dentro dessa lógica, Aline, sabia que eu ia te entregar em algum momento? Tudo bem, não tem problema. Eu sei que você vai retribuir a gentileza na sequência, eu te conheço. Mas, e me parece interessante trazer esse ponto, porque se o empresário não tiver a consciência que cabe ele, seu estímulo, seu propulsor, se me permite a dicotomia de estarmos no propulsor empresarial, de ser ele o maior interessado em fomentar que a equipe engaje, eles não vão engajar, seja no planejamento ou em qualquer outra atividade. Não é verdade? Com certeza. Isso. Então, fiz questão de trazer isso, né, Aline? Porque a consciência, senão... Até, Aline, você vai me entender se bobear muito melhor, porque deve ter vivido isso. O empresário contrata os consultores, tá aqui o consultor, tá aqui a equipe, te vira. Desculpa, assim não vai funcionar. Não é verdade, Aline? Exato, e aí depois ainda tem a questão de que foi culpa do consultor, né? Culpa do consultor, é isso aí. Enfim, né? É Às isso vezes aí. a gente chega nas empresas e, mas nós fizemos um trabalho com a empresa tal e não tivemos resultado. Daí a gente já fica naquela, mas por que será que esse resultado não aconteceu? Pois é. Pois bem, então, mas tem um detalhe que me chama muito a atenção, porque você sempre foi muito ocupada, Aline. Para conseguir uma reunião com a Aline, para convidar ela para tomar um café, eu acho que eu consigo marcar mais fácil o café com o Papa Leão do que com a Aline. Não, tá Meu exagerando. Deus do céu! E além de ser tão ocupada, ser mãe, esposa, dedicada, aquela coisa toda, ela ainda aceitou o desafio de ser a gestora da Femi Colab. Que legal! Gostaria que tu falasse um pouquinho como esse desafio, né, surgiu, como que surgiu essa ideia, porque tivemos outro dia as meninas da PM, aqui a Rosângela e a Rosana e a Roberta, e meu Deus do céu, falaram tão legal, e a gente não conseguiu entrar muito na PM Colab. Sim. E é um projeto que eu acho incrível. Como é que surgiu a ideia? Como é que essa situação caiu para ti? Claro, merecimento por óbvio, mas me fala um pouco de como foi essa construção. Sim. Então, a ideia, ela surgiu ainda em 2021, né? Tinha a sala disponível lá da PM e a sala foi adquirida com o objetivo de utilizar para treinamentos, atividades da entidade, né? E daí, no início de 2022, e é interessante que você tenha comentado com relação à família, né? A Amanda, que a Amanda não tinha um mês ainda quando eu recebi o convite para participar para ser gestora da Femi Colab. E naquele momento eu estava muito perdida, tentando entender o que estava acontecendo. Né? Porque uma coisa é a teoria... Se acontece isso com os homens, quem dirá com as mulheres. Então a teoria é uma coisa, a prática é outra, né? Então, por mais que eu tivesse me preparado
né, com relação a conhecimento teórico, né, a prática foi bem diferente. Então, eu lembro que na época até foi a Grace Locatelli que fez o convite. Certo. E eu disse... Ela estava indo na PM sim, na época do Collab. E daí ela disse, me explicou, enfim, como seria. Eu achei fantástico, porque realmente para Garibaldi era algo bem diferente, né? Bem inovador. Pô, né? Não sei se Caxias tem um negócio desse. Caxias tem, sim. Tem no mesmo estilo? É, assim? Parecido. Tem. Eu não sabia, mas por favor. Enfim, né? Então, fiquei em dúvida, mas eu aceitei. Eu lembro que na época eu disse para ela, bom, se tu entende que eu tenho capacidade, que eu posso desenvolver projeto, então vamos lá, né? Mas muito mais pelo meu interesse no assunto, né? Do que talvez por acreditar que, né, tivesse capacidade para desenvolver o projeto. E aí foi se desenvolver. Ou seja, você se apaixonou pelo negócio e o resto vamos ver. Enfim, né? Eu entendi que eu sempre, acho que eu tinha terminado já o MBA em Negócios Inovadores, então isso fazia bastante sentido, mas eu entendi, ainda hoje é bem desafiador para a cidade, né? Para a questão da cultura e tudo mais. Então, entendi que seria interessante trabalhar, mas também não conseguia visualizar muito a questão de como isso ia ser feito, né? Então, depois a gente trabalhou na questão de escrita do projeto, para que a gente pudesse apresentar para as empresas, para que as empresas pudessem participar conosco também. Então, desde o início, eu tive a participação e a colaboração da equipe da PM, que é fantástica. Nós realmente... Né, abraçam a ideia, se comprometem, desenvolvem em conjunto. Então, todos os resultados, todos os méritos realmente são de todos e eu acredito que eles só sejam possíveis realmente porque tem a participação de toda a equipe. O nome é altamente adequado. Com a colaboração de todos, por isso que é Collab. Isso. Então, no início de 2021 foi a questão da compra da sala, 2022 eu comecei a trabalhar, né, no projeto, e 2023, então final de 2023, nós inauguramos a estrutura da PM Collab. Até foi na semana passada, nós comemoramos os 2 anos já eu vi alguma coisa, espaço. Sim, eu vi alguma coisa. E a questão toda é trabalhar a cultura de inovação, essa mudança de mentalidade, no sentido de que a cultura, a inovação não é algo... só relacionado a investimento a grandes empresas, a tecnologia, que os pequenos negócios, as pequenas empresas também podem se beneficiar. A PM tem todo esse olhar para o pequeno negócio, então que as empresas também conseguem se beneficiar se elas tiverem melhorias no seu dia a dia, né, no seu trabalho. E então tem todo um trabalho de sensibilização que vem sendo feito ao longo desses 2 anos, né, com eventos, com atividades, com parcerias com outras entidades, outros ambientes de inovação também. Justamente para que as pessoas entendam um pouco mais sobre o que é o inovar, o que pode ser feito, né, como a minha empresa pode se beneficiar. Então, tem inúmeros projetos, inúmeras iniciativas estaduais, nacionais, que estimulam a inovação nas empresas. Tem leis que beneficiam as empresas também. Que legal. Então, tem todo esse desafio de levar para a comunidade essas informações todas, né, para que realmente a gente consiga... que todos consigam acessar essas informações e consigam se beneficiar também, né? Legal. Então, hoje nós temos 5 empresas que têm projetos de inovação, então estão desenvolvendo seus projetos de inovação junto ao PM Collab. Temos 8 empresas que trabalham na estrutura física, então com coworking. Então, também elas desenvolvem as suas atividades e trabalham na estrutura física. Então, só para contextualizar um pouco, o APM Collab é um ambiente de inovação, então é o braço de inovação da APM, tem a estrutura física, né, com salas de reuniões para os associados, as mesas de trabalho compartilhadas, tem toda a parte da estrutura física, mas é muito mais do que a estrutura física. O nosso objetivo realmente é trabalhar essa cultura de inovação na cidade, e claro, né, na cidade e arredores também, porque isso vai, no momento que é uma empresa, uma cidade se desenvolve, os arredores também são beneficiados. Então, é algo que, nossa, poderia falar muito tempo sobre, porque... Tem uma metáfora que eu quero compartilhar, que vem totalmente ao encontro disso. Quando a maré sobe, todos os barcos se erguem. Exatamente, é isso. Que legal, que bacana, que bacana. E veio ao encontro agora, que, né, estamos aqui na Rádio Conexão, que o Diogo também, né, participa conosco lá do Borbulhas. O Borbulhas é o ecossistema de inovação de Garibaldi. Que legal, Vai além do APM Collab. A APM Collab participa desse movimento. Então, foi uma iniciativa da Prefeitura Municipal, junto com o Sebrae, para desenvolver, na verdade, juntar as empresas, os ambientes, os pontos de inovação que nós temos em Garibaldi,
para que esses agentes consigam trabalhar juntos, né? Não tenhamos iniciativas separadas, tenhamos iniciativas porque em conjunto. Vamos combinar que existe todo um romantismo que cerca a palavra inovação. Mas é difícil, né, Aline? É complicado, exige fibra, exige persistência. E Exatamente. Vamos combinar que nem toda ideia é certeira, né? Nem toda ideia é genial. Exato. E até mesmo para nós, né? Eu com essa veia forte de planejamento, quando nós começamos esse projeto, a gente não tinha uma noção, não tinha, digamos, um caminho a ser percorrido. Ele foi sendo construído, ele ainda é construído. Então, hoje nós temos, né, já estruturamos algumas atividades que vão ser desenvolvidas para o próximo ano, mas, mesmo assim, a gente sabe que algumas coisas vão ser modificadas e a gente precisa trabalhar, né, precisa acompanhar o que está acontecendo para se adaptar. E aí vale, né, na questão de sacadas, de pontos importantes, o planejamento, quando a gente constrói o planejamento, ele é um guia, sim, é um manual, é um ponto de orientação, mas ele não é algo engessado, ele não é algo fixo, ele precisa ser modificado. Perfeito. Então, de novo, voltando, eu preciso fazer o acompanhamento para entender o que funciona e o que não funciona e para fazer as modificações. Então, pode ser que, por exemplo, né, nós tivemos a pandemia, tivemos a questão das enchentes, que eram situações que não podiam ser previstas. Então, como que eu vou manter o meu planejamento se o mercado, se o contexto está me dizendo que não é esse o caminho a seguir? Né? Então, é bem importante também ter esse... Só um parênteses, né, dentro Mas essa é uma curiosidade que eu tenho e que eu vou, de novo, jogar mais numa casca de banana, que é a seguinte. Aline, olha só, porque você, com o teu tempo de mercado, e até de forma natural, depois eu quero que fale um pouquinho de como se construiu a consultora Aline, quando você viu que poderia ter essa atividade na tua vida. Mas antes dessa resposta, o que fazer quando você bota o planejamento na ponta do lápis e percebe que não se trata necessariamente de uma boa ideia? Como lidar? Como comunicar isso para o cliente, para o parceiro? Cara, tu não me leva a mal, mas eu acho que tu está fora da casinha. Como fazer esse movimento? Como você se sente? É muito de analisar a situação, assim, do contexto, do porquê que tu entendeu que aquela situação não... Por que a pessoa estaria fora da casinha, digamos? Por que ela não está adequada, né? Qual foi a tua percepção, né, para te levar à conclusão de que daquela situação não era... uma boa ideia. Não era uma boa ideia. E, às vezes, geralmente, né, a gente não... Tem algumas coisas que a gente não pode dizer de forma direta. Tá. Por quê? A não ser que seja o Evandro, né? Não. Dentro da questão do planejamento, da disciplina em si. E da própria metodologia. Legal. Se eu disser para ti, por exemplo, Evandro, tá errado. Se tu fizer assim, tá errado, não vai acontecer, né? Mas tu tem uma convicção de que vai dar certo, as chances de que tu seja teimoso, né? As chances de que tu realmente vai executar isso são grandes, porque tu tem a convicção de que está certo com base na tua experiência, na tua vivência, no teu entendimento. No teu sentimento que seja. Exato. Agora, se eu fizer alguns questionamentos, se eu te mostrar algumas informações para que tu conclua, né, que tu tenha essa percepção de que talvez não seja uma boa ideia, as chances de que tu entenda isso e que não vai executar são maiores. Então, o nosso desafio é esse também. Certo. De levar porque às vezes numa primeira conversa, num diagnóstico, pela questão de experiência, enfim, a gente já consegue identificar qual é o principal problema, né? Qual é o problema que precisa ser resolvido. Mas nem sempre eu posso apontar esse problema de imediato. Certo. Eu preciso fazer as pessoas entenderem, né, e raciocinarem com relação àquilo, para que elas tenham aquela conclusão. Porque existe uma armadilha emocional aí, ou pode existir uma armadilha emocional. Exato, pode existir. Então, se a pessoa... E às vezes a pessoa ela chega àquela conclusão e ela entende que foi ela que teve aquela conclusão. Não foi a Aline que disse, né? Certo. Então, tem toda essa questão de fazer com que... E por que a gente faz isso? Claro que talvez seria mais simples dizer, olha, não, tá errado por causa disso, né? Mas eu também posso estar errada, porque aquela é uma percepção minha, sim, né, de momento. Então, fazer essa reflexão junto com o cliente dentro de cada situação pode nos ajudar
a chegar numa conclusão. E se ele entender... Talvez até um meio termo. Exato. Nem tanto aqui, nem tanto aqui. Exato. É sempre uma construção. Por isso que a gente fala, né? 50%, 50-50. 50% do consultor, 50% do empresário, da pessoa que está executando. Sabe que a gente tenta trazer... Não, responde. Sabe que a gente tenta até trazer de maneira bem humorada, bem tranquila, brincando, rindo. Mas é uma das coisas mais difíceis. Quando tu vê a pessoa com o olho brilhando e a gente olha, meu Deus... Mas não é por aqui vai dar zebra. E agora? E aí vem da questão de trazer exemplos, às vezes, né? Porque a gente não quer que a pessoa se decepcione. Claro que não. Porque elas estão com gás de fazer acontecer, né? E eu gosto de dizer também que o meu resultado é quando o consultor realmente, quando o cliente realmente tem resultado. Certo. Não é a questão da entrega do planejamento em si. Sim. É quando aquele planejamento é executado, né? Ele gera resultados. Porque papel aceita tudo, né? A gente quer ver... Isso, a gente quer ver resultado. As coisas se materializarem. Exato. Então, isso é bem importante, né? Porque se esse resultado não acontecer, então se não tiver essa percepção de que ele é importante ou não, né? Por parte do cliente daí, né, empresária, o resultado a situação pode acontecer, a situação negativa, no caso, pode ser executada, pode acontecer também, né? E tudo bem, se ela for executada, né, respeitando proporções, também vai gerar um aprendizado para o empresário. Então também é importante. Sim. Às vezes o erro de agora ele te gera uma dor que vai servir como mola propulsora para o próximo nível. Exato. Ou seja, aquele erro ele não comete mais. Espera-se que não. Espera-se que não. Então, sabe aquela coisa que a pessoa, que o esperto é aquele que aprende com o erro, né? Para não dizer o outro lado da analogia. Sim. Mas ok, tudo bem. Entendemos assim o que tu quis dizer, Aline. Deixamos quieto por enquanto. Mas então aproveita, eu quero que tu me conte, Aline, um pouco da tua jornada, de quando tu percebeu, caramba, eu vou ser consultora. Que eu disse, agora eu acordei hoje de manhã, me encontrei, é isso que eu vou fazer da vida. Teve um período ali por 2015, 2016, em que eu tinha a ideia de ter um próprio negócio. Então, eu fiquei pesquisando um tempo, fiquei fazendo meu plano de negócios, né? E a ideia era trabalhar num e-commerce na época, né? Então, era um mercado que tinha bastante potencial, ainda tem hoje, mas hoje já está, né, bem mais desenvolvido. E, enfim, eu estava finalizando o MBA de marketing e estava direcionada para esse projeto. Mas eu tive um convite para trabalhar também de forma voluntária as consultorias, que eu acho que foi no momento que a gente começou... que a gente se aproximou também. Pode ser, aí em 2000. Assim, para o pessoal saiba que antes de ter meu espaço físico, eu trabalhava de maneira itinerante. A Aline acho que lembra, o pessoal lembra que eu locava espaços em hotéis, na própria PM, na SIC. Eu locava espaços. Né, Hotel da Londres, Hotel Casa Curta, que era o que tinha aqui na região na época. E você, Aline, foi a minha primeira cliente no meu espaço físico. Olha, você lembra disso? Sim. Lembra? Foi a primeira cliente. Aqui estreou o espaço físico da PS Intelectus. Quando a PS Intelectus tomou forma, a Aline chegou. Tu tava esperando você chegar. Sim, é isso aí. Enfim, daí eu comecei a fazer um trabalho de... eu não posso dizer que era consultoria, mas era um trabalho de orientação para algumas empresas na área comercial, que era a área que eu trabalhava também na época. Então, eu tinha uma conversa, né, 1 hora mais ou menos, e fazia um diagnóstico breve e uma outra conversa onde eu entregava algumas sugestões de melhoria dentro do cenário que tinha sido apresentado. E eu a ideia era que esse trabalho se desenvolvesse, que eu acompanhasse uma empresa por mês, porque eu trabalhava numa outra empresa na época, e eu estava terminando o MBA, então, né? Pouco tempo se tinha. E, só que daí passaram-se 3 meses e eu já tinha feito esse trabalho de orientação para 8 empresas. E daí uma pessoa me disse, eu acho que, olha, Aline, eu acho que tu tem, né, um caminho a seguir, eu acho que tu tá ajudando essas empresas, elas estão gostando, tá tendo feedbacks positivos, acredito que tu deva continuar com isso, né? Que legal, que legal. E também eu já Essa pessoa é uma abençoada alma, né? Sim. E na época eu já tinha percebido que eu gostava de ajudar as pessoas, né? Eu já fiz parte do Léo Clube por muitos anos, fazia outros trabalhos voluntários, mas eu não queria que fosse algo a mais, né? Que não fosse algo só
por exemplo, comprando ingressos, vendendo rifas, enfim, Sim, né? Algo mais sim. construtivo. Ok. Não que isso não seja importante, acho que é importante também. Mas isso é uma medida paliativa, ela não necessariamente, ela ajuda a construir um futuro, ok, constrói, mas é diferente de você trabalhar ativamente na solidificação de um sonho. Isso, na construção, de fato, né? Na construção, isso. E então, naquela época, era início de 2017 já, daí eu conversei com a empresa onde eu trabalhava, que eu precisava me desligar, que eu tinha esse objetivo, enfim, né? Daí eles me disseram, mas consegue ficar um pouco mais para a gente conseguir se organizar também. Enfim, teve um período de transição, né, para a saída da empresa. E nesse meio tempo também eu fui organizando o que seria a organizativa, né? Não tinha definido nome nem nada, mas fui definindo depois. E eu gosto de dizer, né, de pensar às vezes que foi a consultoria que me escolheu, não eu que escolhi, porque eu fui direcionada, eu estava em outro caminho e acabei, né, trabalhando através dessa intenção de ajudar, eu acabei, né, chegando na consultoria. Tu foi quase que sugada por esse mundo dos consultores. Digamos que sim. Nem tanto, né? É um mundo maravilhoso, vale a pena estar nele, vale a pena estar desafiador, mas é interessante. Sim. E eu tinha também como objetivo, a ideia de ter o meu negócio era também pela questão da gestão da agenda. Eu tinha várias coisas que eu queria fazer e eu gostaria de conciliar dentro dos horários disponíveis no dia, o que o CLT na época não me permitia, né? Então, tinha vários fatores que me fizeram buscar esse trabalho autônomo, né? Que depois, né, veio a se tornar real, concretizar com a organizativa. E daí lá para cá, continuei estudando, enfim, né, buscando conhecimento também, fiz alguns cursos específicos para consultor empresarial, porque também, né, a questão toda do ensino para adultos é diferente também do ensino, né, para crianças, enfim, a forma de conduzir tudo, né. E acho que realmente a cada negócio, a cada projeto, eu acabo, né, como se fosse, não digo um filho, mas muito significativo no sentido de que a gente trabalha junto e quer ver dar certo, né? Quer ver acontecendo e é bem bacana porque, às vezes, mesmo que depois a gente terminar o projeto, já os clientes, eles, quando conquistam alguma coisa, lembram, olha, foi graças a ti, a gente conseguiu, a gente, né, alcançou o que a gente gostava, o que a gente precisava, o que a gente gostaria. Então, isso, né, que nem comentei antes, é o que faz tudo valer a pena, realmente, sabe? Quando o resultado, de fato, é alcançado e ele deixa os clientes felizes, né? Ele realiza realmente, né, os sonhos, os objetivos daquelas pessoas. Então, enfim, várias outras coisas foram acontecendo juntos, mas da questão da consultoria empresarial, resumidamente, nem tão resumido assim, né? Não tem nem tão resumido assim. Tia, mas me conta uma coisa. Não precisa, mais uma vez, não precisa contar o santo, conta só o milagre. Qual foi o cliente, ou qual foi o case que te marcou positivamente, que mais te marcou positivamente, e se tem algum que te marcou negativamente? Por quê? Tá. Essa coisa bem, né? Positivamente, eu acho que eu sou privilegiada, mas teria vários para contar, sabe? Legal. Alguns relacionados bom. a... Isso não se chama privilégio, chama competência. Obrigada. É a verdade. Sim. E, então, acho que um que em particular, que foi o primeiro que me veio à mente, é do quanto a pessoa, né, à frente da empresa, se desenvolveu no período que nós estávamos, né, trabalhando no planejamento. Legal. Sim, a empresa teve resultados, mas o quanto as pessoas se dedicaram e eu fui dando alguns caminhos, alguns direcionamentos com relação à preparação e também me fugiu agora, com relação a habilidades que ele precisava desenvolver na área comportamental, que daí não eram relacionadas à minha atividade, mas que fariam com que a minha atividade tivesse um resultado melhor. Esperasse. Exato. Então, o quanto essa pessoa se dedicou e hoje, né, o quanto ela tem resultados positivos, tanto que nós nos encontramos, né, na semana passada e eu disse, olha, tenho orgulho de ti, sabe, da transformação que aconteceu. Que legal. Então, isso foi um ponto positivo. E outro ponto positivo é uma empresa que continua comigo, que eu continuo acompanhando desde o início também, e que a cada ano ela se reinventa, ela busca... Teve uma dificuldade enorme na pandemia,
E eu continuei com eles também nesse período de pandemia, porque, enfim, era um período bem difícil. E o que nós poderíamos fazer a não ser nos ajudar, né? Se é quem eu tô pensando, eu acho que é essa Cortão Dobrado. Como? Eu não entendi. Se é quem eu tô pensando, e eu acho que é essa daí Cortão Dobrado. Então... Bom, não vamos entregar o ramo, senão fica chato, né? Depois ali toma um processo, enfim, a gente não quer isso. Mas a questão de resultado, sabe? Eu acho que é Sim. uma pessoa que se esforçou muito e segue se esforçando e tendo resultados super importantes, né? Bem relevantes. Mas principalmente ela é uma pessoa muito feliz com o que ela faz, né? Então isso também, né, é bem importante e nos deixa felizes, né? Deixa também realizados. Faz o seguinte, Aline, quinta-feira, que é quando vai ao ar esse episódio, né? Quem está nos assistindo nesse momento, hoje é gravado, tá? Você manda uma mensagem para as pessoas e diz assim: falei de ti. Falei de ti. Então, na próxima quinta, eu não falei nome. Quando eu falar isso é de ti que eu tô falando. Manda essa mensagem, eles vão se sentir felizes e valorizados. Com certeza, pode deixar. Já o próximo que tu vai falar, talvez nem tanto. Daí o negativo, mas no início da consultoria, eu me sentia muito responsável pela... E é importante falar que nesse período de consultoria desses últimos anos, a Aline também precisou aprender muito na questão comportamental, né? Eu acho que a gente sempre tem algo a aprender, a gente sempre precisa evoluir. Não para nunca. É contínuo. Mas eu precisei entender várias coisas, né, nesse processo todo, com relação à responsabilidade, né? Então, nesse projeto, que também foi o que me veio à mente, graças a Deus também são poucos, né, que não deram continuidade, não deram resultado. Foi que a gente fez, acho que 1 ou 2 reuniões só, e depois na verdade eu nem entendi muito bem por que não teve sequência, mas a gente não teve sequência. A pessoa disse que não queria mais dar continuidade, que, enfim, trouxe alguns argumentos, mas não foram argumentos muito convincentes, coerentes, e enfim, a gente não deu continuidade, e depois de um tempo a empresa acabou fechando até. Então, acho que né, talvez era alguma situação... Eu nem tinha conseguido ainda identificar ou, né, desenvolver algo, mas a gente sempre lembra, né? Não adianta. Sim, é que uma empresa que fecha não é uma empresa que fecha. É um sonho que acaba, é empregos que se perdem, é famílias que, pelo menos por um tempo, dão uma estremecida no que tange o sustento. Isso, então, não é brincadeira. Não, é bem sério. Sabe que às vezes eu ando pela cidade e eu percebo que algum negócio fecha. Aline, me dói no coração, porque eu fico pensando que quando se começou lá atrás, às vezes a pessoa perguntava: Evandro, tu nunca pensou em desistir? Eu respondia: hoje ainda não, porque era uma constante. Sim. E se vê que se conseguiu com muita luta se manter, e outras pessoas que não conseguem, eu fico triste, porque quando tu sonha, quando tem propósito envolvido, e para abrir um negócio hoje tem que ter muito propósito por todas as dificuldades que são, e essa pessoa não conseguir dar andamento, não é legal. A gente fica muito triste. Sim. Muito triste. Enfim, tá bom, mas vamos dar uma mudada no astral, né? Vamos lá. Que falamos de negócio que fecha, a gente fica um pouco mais sentido. Então eu quero que você faça um panorama, até porque estamos já na reta final, né, Aline? Passou voando. Quando o papo é bom, voa. É bom, né? Eu quero que você fale um pouquinho da mãe Aline, da esposa Aline, da atleta Aline. Eu quero que você conte um pouquinho da onde você tira força, tempo, garra, disposição, sanidade para ser a Aline. Por favor, conta para nós. Então, não sei também. Não sei. Até é interessante, e eu, de novo, né, faço essa conexão com o planejamento, porque quando entra a maternidade, e para mim foi algo que impactou bastante, porque é algo que a gente não tem controle, né? Por mais que a gente tente, não tem controle. Então, em vários momentos eu tentava organizar, né, as atividades do dia, enfim, e algumas semanas eu até conseguia fazer o que eu queria fazer dentro do que eu podia, né, do que estava planejado. E daí eu pensava, não, agora eu dominei, né, agora eu tô sabendo como lidar. E aí na semana seguinte acontecia alguma coisa que destruía tudo, né, então lá ia eu tentar me organizar de novo. Tentar aceitar que, né, a situação... notícia boa, notícia ruim. Só piora. Notícia boa é que Deus te ama.
Notícia ruim aqui. Não melhora, não, é só pior. Eu sei, eu já só vi piora, isso. só piora. Mas enfim, é bacana porque a gente É vai legal, evoluindo junto é legal, também, né? É legal, sim. Isso é que é importante. Isso sim é um verdadeiro propósito de vida. Exato. É E faz legal. sentido, né? Porque faz todo sentido. Nos faz evoluir. Sim. No amor e na dor, mas nos no faz amor, evoluir. na dor e tudo. É. Você saberá no momento oportuno. Fica tranquila. Então, né? E essa questão de conciliar, eu sempre fui de fazer muitas atividades. Eu sempre gostei, né? Eu ficava incomodada, mesmo quando estudava no ensino médio, né? Mais nova, eu ficava incomodada quando se tinha um horário que não estava sendo bem aproveitado. Então, acho que isso é do meu perfil mesmo, né? De fazer várias atividades. E hoje, essa questão da maternidade, do trabalho, da atividade física, eu preciso muito da atividade física. É algo que me ajuda parece ironia, mas me ajuda a relaxar, né? Me ajuda a ficar centrada, porque, por exemplo, com a corrida, que é algo que eu sempre gostei, mas que eu comecei a me dedicar, né, com mais frequência no último ano, é algo que eu não tenho como pensar em outra coisa, porque eu preciso respirar, eu preciso, né, pensar no trajeto que eu estou fazendo, no objetivo que eu tenho. Então, é o momento que eu tenho de estar presente comigo mesma, né? Então, isso me ajuda também na sanidade, né? Porque, enfim, a gente precisa também ter algumas válvulas, né? Uhum. Porque tem pressão de uma coisa, de outra, enfim, né? Sim, Nossa vida a gente tem a gente fala vários pratos, né, para equilibrar, mas eles não se equilibram. Se a gente dá atenção a um, o outro fica comprometido. Aquele malabarista que tem os pratos em cima da vareta, que ele vai mexendo ele, sai de um, vai pro outro, para não deixar cair, né? Exato. E, enfim, aí com o tempo isso também a gente vai aprendendo, porque em algum momento a gente entende que precisa fazer tudo muito bem feito. E tu me conhece, né? Eu tenho um grau de exigência alto. Né? Principalmente comigo mesma. Então isso é difícil, mas enfim, estamos aprendendo e evoluindo sempre. E então acho que tem toda a questão do planejamento que não acontece, né? Mas mesmo não acontecendo, ele é importante, porque eu tenho as atividades, por exemplo, que eu tenho que fazer durante a semana, e aí eu vou dividindo elas ao longo dos dias. Algumas semanas eu consigo cumprir com essas atividades, outras semanas não. Fico incomodada, né? Preciso processar isso para entender, mas, né, com o tempo, conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai aprendendo a aceitar também que nem tudo acontece como a gente gostaria, né? Verdade. Então, acho que de tudo isso, né, essa questão de conciliar todas as atividades, além de nos desenvolver, né, como pessoas, elas nos ajudam a evoluir, né, nos nossos negócios, e também nas atividades que a gente vai desenvolvendo. Mas tem uma situação, e a gente sempre tem essa questão de fazer escolhas, né? Tu comentou em algum momento sobre a questão de dificuldade de agenda, né? Sim. Infelizmente, as pessoas que vão acompanhar vão concordar contigo, porque eu tenho realmente dificuldade para agendar atividades fora Ou seja, semana que vem, Papa Leão aqui, mais fácil do que ali. Não é bem assim, não é tanto. Mas porque semana que vem teremos um convidado muito legal, eu vou dizer que comparei ele com o Papa. Mas aí não vou dar spoiler, spoiler. Então, né, só para concluir, nesse sentido de que realmente, para conseguir fazer o que eu quero fazer dentro das minhas atividades, o que eu quero / preciso, eu preciso fazer escolhas. Eu preciso dizer que não para algumas outras atividades que talvez não que não sejam importantes. Eu sinto falta, né? Às vezes eu fico me sentindo mal também pela questão de amigas, que eu fico muito tempo sem ver, pessoas, sim. né? Mas é disciplina, é comprometimento. Então, são escolhas que eu preciso fazer para que eu consiga cumprir o que foi, né, o que eu mesma construí, né, o que eu determinei. Né, a verdade é que tem aquele ditado que diz: cuidado com o que você deseja, pode se tornar realidade. Exatamente. Mas a parte boa é que daqui a pouco a Amanda cresce, você vai levar ela junto. Mas com certeza. Ela vai junto nas jantas das amigas, já vai junto, se bobear, fazer consultoria também, ela vai junto. Claro, vai aprendendo. Outro dia o Jean não pôde estar presente, eu trouxe a Emanuele, ela veio, ela bateu uma foto, fez uma filmagem para postar. Olha ali, me ajudou muito. Paguei vintão pra ela, mas ela me ajudou. Não acredito. Claro! Nossa, eu tô ensinando ela.
Não, tá certo, é o trabalho dela. Eu preciso de alguém que faça o serviço. Ela fez um serviço, ela tem que cobrar por aquilo. Onde já se viu? Sim, né? tá certo. Nem que seja do pai, que dos outros ela não cobraria, mas de mim ela cobrou. Mas enfim, paciência. Muito bem, Aline, muito bom. Você falou uma coisa muito legal que eu quero deixar aqui até como mensagem. Porque, claro, você é do planejamento, mas a vida ela não é linear, né? Não. E eu tô desconfiado que talvez seja isso que faça a vida valer a pena. O fato dela não ser linear. Não, eu não desconfio, eu acho que Tu tem concordo. certeza? Acho que é Então, algo que que se legal. fosse muito certo, muito... Primeiro que se fosse tudo muito certo, eu não precisaria de consultor para orientar as pessoas. Exatamente. Né? Já garantimos, né, o nosso jabazinho aí, né? Isso aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Maravilha. Aline, então agora já nos direcionando para a reta final, lamentavelmente, porque o papo está muito legal, eu não sei como vamos fazer ou quando vamos fazer, mas eu quero você novamente aqui comigo, ok? Pra gente falar de muita coisa. Quem sabe em algum momento a gente não monta um Megazord aqui com outros consultores, faça um dia de troca, assim, vai ser legal. Uma ideia que me surgiu essa semana, acho que vai ser legal. Muito bem. Aline, assim, ó, até agora as pessoas só me enrolou. Eu vou tentar de novo. Projetos para o futuro, Aline. Eu vou te enrolar também. Ah, viu? Essa pergunta eu não faço mais. Acabou pedir projeto para o futuro, eles só me enrolam. É que, na verdade, no momento que eu estou me dedicando aos projetos atuais, né? Tá. Então, eu tenho alguns desejos para o futuro. Não são Legal. projetos, porque eles ainda não estão construídos, Perfeito. né? Então, não tenho, assim, nada que eu possa compartilhar, assim, muito grandioso, né? Mas acho que principalmente na questão da gente sempre desenvolver os projetos que nós estamos envolvidos para que eles possam melhorar, né? E aí está relacionado à questão do OPM Collab, está relacionada aos projetos da consultoria através da organizativa, aos projetos do Sebrae também. Legal. Então, não adianta também a gente pensar muito, né, além daquilo que a gente está desenvolvendo, se o que a gente está desenvolvendo no momento está nos consumindo, né? Então, para o momento... Me enrolou bonito. Me enrolou de um jeito que não tem explicação. Mas se ou quando esses projetos, né, que são intenções ainda, se concretizarem, eu prometo que eu compartilho contigo. Tá bom, vou cobrar. Então nós vamos fazer o seguinte, a próxima vez que você vier, eu vou ter uma outra pergunta que não vai ser relacionada a projetos para o futuro. Tá bom. E tu vai me pagar por ser enrolada, mas tudo bem, tudo certo. Aline, como você bem sabe, eu tenho por prática nos meus treinamentos encerrar com uma pergunta, que é por que valeu a pena ter vindo aqui hoje. Mas aqui no Propulsor Empresarial eu dei uma mudadinha, que é o que mais pode ser dito para que este momento tenha valido a pena. Teria várias coisas, né, que a gente poderia ressaltar dentro do que nós conversamos, mas acho que principalmente, e até por ser bem objetivo, é que não existe resultado sem esforço. Né? Por mais na atividade física, na vida pessoal, nos negócios. É muito simples pensar, né? É muito enganoso pensar que eu vou tive uma ideia, eu vou abrir uma empresa, vou ser dono do negócio e por isso eu vou trabalhar menos, né? Primeira ironia. E vou ter um grande resultado. Isso não existe, né? Se as pessoas disserem, em algum momento as pessoas disserem isso, né, estão mentindo. Então, que qualquer resultado, né, qualquer resultado significativo, ele exige comprometimento, ele exige dedicação, ele exige disciplina. Então, acho que a mensagem geral é relacionada a isso, né? Que não existe resultado sem esforço. Muito bem, muito bem. Sabe que a gente gosta de usar o termo o justo esforço. Porque o pessoal confunde com dor. E não é. É só o justo esforço para se alcançar aquilo que se deseja. Muito bem, Aline. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Com certeza você deu dicas valiosíssimas para aqueles que nos acompanham e com certeza vai contribuir muito com quem quer crescer, que é a nossa filosofia do Propulsor Empresarial. Aline, considerações finais.
Então, te agradeço, né, também pela oportunidade, pelo carinho, pelo convite, pelas brincadeiras. Acho que é o que torna, né, mais divertido, mais agradável. Verdade. Acho que parabéns também pela iniciativa, né, não sei se é bem o que tu comentou antes, né, que tu tinha vontade de participar e acabou... Ninguém me convidou, fui lá e fiz. É isso aí. Criando. Mas isso aí. Se foi esse o motivo também, tudo né, certo. O resultado foi bem interessante. Legal. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Né, bem nesse sentido de que a gente continue com as nossas atividades e possa contribuir, possa seguir orientando as pessoas para que seus negócios também possam se desenvolver. Aline, vindo de ti é muito importante, até porque nas minhas considerações finais eu quero colocar que ainda hoje eu recebo descendentes das tuas indicações lá no início do trabalho. A Aline indicou alguém, que indicou alguém, que indicou alguém, que indicou alguém, e até hoje eu recebo indicações provenientes dessas indicações da Aline. Mas não se prive de continuar me indicando, por favor. Deixar. A gente precisa, né? Tá crescendo a menina, tem que pagar a faculdade, então... Enfim, muito bem. Aline, muito obrigado, de coração mesmo, mais uma vez. Obrigado, Diogo, que nos acompanha. Obrigado, Jean, que nos acompanha. Obrigado a todos que nos acompanharam no Propulsor Empresarial Podcast. E pedir algo encarecidamente, por gentileza, comentem, compartilhem, dê o seu like. Vamos ajudar esse canal a crescer para que mais pessoas possam aproveitar a oportunidade de alavancar novos patamares para buscar mais conteúdo e se desenvolver. Um beijo no coração de todos. Até mais.